Obrigado, pastor. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem empolgados hoje, porque normalmente eu costumo pregar para jovens e adolescentes. Eu espero que você esteja nessa atmosfera, ou que pelo menos você se sinta bem jovem hoje de manhã. Amém? É isso aí, Alessandro, é isso aí. Olha só, gente, eu quero falar com vocês um assunto. Eu já queria pedir à mídia para colocar o tema aqui no fundo. Eu queria falar com vocês sobre um assunto que nos dias de hoje talvez não é tão simples, que é identidade. Quem nós somos em Cristo Jesus? Quais as nossas certezas, convicções dentro dos nossos corações que transbordam para fora? Porque as convicções do coração, elas trazem resultados para o nosso exterior, mas começa primeiro aqui dentro. E sem mais demoras, eu já queria pedir você para que se abrisse a Bíblia comigo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Um texto bem conhecido de todos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vamos falar, quero meditar com você hoje sobre identidade. O que Deus tem falado a teu respeito? Quem é você no reino? Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Gente, olha só, assunto de identidade na Bíblia não é algo novo, é algo que se começa com o pai da fé, que se começa com Abraão. Abraão, quando no início da sua caminhada com Deus, ele tinha o nome de Abrão. E o próprio Deus, com um encontro verdadeiro com Deus, algo é mudado dentro dele, dentro de Abraão, na sua identidade, que o próprio Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão. E depois dessa mudança, ele aceita. Só depois dessa mudança, Abraão então aceita o desafio de deixar a casa dos seus pais, de deixar a sua parentela e ir para um lugar desconhecido, ir para um lugar aonde ele não sabia onde é, aonde Deus só falou para ele: eu vou te levar em um lugar que eu te mostrarei. À medida que você caminha, eu vou te mostrar aonde você vai. E depois dessa mudança de identidade que acontece dentro dele, ele tem então coragem de aceitar o desafio de então deixar a casa dos pais, deixar a zona de conforto, deixar aquilo que ele conhecia, deixar aquilo que ele já estava tão acostumado, a sair em busca do desafio que Deus coloca para ele, chamado fé, que é ir em busca de algo que você não vê com os olhos próprios, que você não vê com os olhos naturais, mas você confia numa palavra liberada de Deus sobre a sua vida, de tal forma que isso está tão engrenado no seu íntimo, numa palavra em inglês que se diz no seu core, na sua base, que está tão engrenado que você tem coragem de desafiar aquilo que você vê com seus próprios olhos. Identidade na Bíblia não é algo que se começa como agora, mas também acontece na vida da esposa de Abraão, que se chamava Sarai. Mas depois de um encontro com Deus, o nome dela é mudado de Sarai para Sara.
E uma mulher que então era infértil, que não poderia dar à luz, que Deus dá uma promessa para ela que ela seria mãe de nações, mas que não tem condições de gerar no seu ventre uma criança, um bebê. Mas depois de um encontro com Deus, o nome dela é mudado, a sua identidade é mudada, e ela então passa a se chamar de Sara. E agora a pessoa que não era fértil, agora é totalmente fértil. Nós vemos também a história também de Jacó, neto de Abraão. O seu nome Jacó significa trapaceiro, uma pessoa que engana os outros, uma pessoa que passa a perna nos outros. Trapaceiro era o significado do seu nome. Mas ele tem um encontro com Deus de tal forma que algo é mudado dentro do seu interior, novamente, que começa de dentro para fora. Algo é mudado no interior dele, que o nome dele, o próprio Deus muda o nome dele de Jacó para Israel, que é a nação de Israel que nós conhecemos hoje. Então nós percebemos que quando uma identidade, quando algo é mudado dentro de você de verdade, que isso muda quem você é, uma nova criatura. Esse é o convite da palavra de Deus para nós. Nós vivemos algo, nós poderíamos ter vivido uma vida de medos, nós poderíamos ter vivido uma vida de inseguranças, nós poderíamos ter vivido uma vida onde nós não éramos férteis, onde nós não tínhamos coragem de aceitar os desafios de Deus, onde outrora nós éramos trapaceiros e enganadores, mas depois de uma mudança, depois de um verdadeiro encontro com Deus, algo é mudado no seu interior, que o seu nome é mudado, que as suas atitudes são mudadas, que tudo muda sobre você, a forma que você anda, a forma que você fala. Mas isso não acontece do lado de fora, isso não acontece no domingo de manhã, isso acontece dentro de você. Isso tem que fazer parte de quem você é de verdade. Essa semana eu vi um vídeo de uma pesquisa com mulheres, onde os pesquisadores fizeram essa pesquisa em vários países, inclusive no Brasil. Eles colocaram uma fachada, um letreiro, como se fosse em um shopping center, como se fosse um mall, com duas portas, e uma dizia bonita, beautiful, e na outra dizia a média, ou seja, the average, a média geral. E à medida que, sem ninguém falar nada, só com esse letreiro em duas portas, era impressionante de ver as reações das pessoas, das mulheres que se aproximavam. Elas olhavam e mulheres bonitas, mulheres de boa aparência, passavam pela porta da média. Não tinham coragem de passar pela porta, pouquíssimas mulheres. Mas sabe o que eu fiquei mais impressionado? Que teve uma dessas mulheres que, olhando para as duas portas, com os dois letreiros que estavam escritos em cima dessa porta, olhou, não teve coragem de entrar, por nenhuma delas. E por falar em identidade, eu queria te lembrar de algo. Se hoje tivéssemos duas portas aqui, e se uma tivesse escrito salvo, certeza de salvação, e a outra estivesse escrito não tenho certeza de salvação, por qual porta você passaria? Se hoje estivéssemos essas portas, por qual porta você tinha coragem de andar com ousadia e passar por ela? Você tem colocado a tua cabeça no travesseiro de noite, tem tido paz, que se Jesus voltar nessa noite, você está em paz com Deus? Você está consertado com Deus? Ou você tem coragem de olhar para si mesmo e dizer que você é a justiça de Deus? Como o último versículo que nós lemos, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Tem coragem? Ou quanto preocupado a gente anda, se eu morrer hoje, será onde eu vou passar a minha eternidade? Nós aprendemos aqui no culto de manhã,
um assunto muito interessante sobre maturidade. E aprendemos que nós podemos estar sentados em um banco em uma igreja por 50 anos e não termos produzido frutos e chegarmos a uma maturidade completa. Isso não é natural. Isso requer esforço, isso requer um posicionamento teu mediante a fé. Eu já vou te dizer a resposta de tudo na Bíblia. Se chama fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque você pode pensar que a maior tentação que você enfrenta na sua vida são os teus desejos carnais, são os teus desejos humanos. Mas eu queria dizer para você que não são eles que o diabo te tenta constantemente. Os teus desejos, eles só têm força em você quando você não sabe quem você é em Cristo. Quando você sabe quem você é em Cristo, e você tem essa convicção que você é em Cristo, você não tenta mais ser bonzinho, você não tenta mais parar de pecar, você é uma pessoa justificada por Deus. Olha, primeiro pecado que aconteceu na Bíblia, que a Bíblia relata. Satanás vem ao homem, a Adão, e coloca em questionamento o que Deus tem falado ao seu respeito. Ele pergunta para Adão: Adão, então você não pode comer do fruto? Não, porque Deus falou que se eu comer, eu vou morrer. E sabe qual que é a primeira tentação que vem? É quando o inimigo das nossas almas, ele fala: foi isso mesmo que Deus falou ao teu respeito? É isso mesmo que Deus tem falado ao teu respeito? A gente acha que as nossas tentações são os nossos desejos carnais. Eles são fáceis de vencer quando nós temos a confiança, a fé que nós somos em Cristo. Nós estamos o tempo todo tentando parar de pecar para que nós possamos ser. Enquanto devíamos estar todo o tempo procurando um relacionamento com o Senhor, para que então a gente seja, porque diz a Bíblia, que sem mim, diz o Senhor Jesus, nada podeis fazer. A maioria das pessoas que não crê, que não aceita Jesus ainda como Salvador, elas sempre têm este questionamento: não, quando eu deixar os meus vícios, quando eu deixar aquilo que me impede, quando eu melhorar, quando eu for uma pessoa melhor, então eu vou aceitar Jesus. Deixa eu te dizer, se você não é agora, você não vai ser nunca sem Jesus na sua vida, porque nós não podemos nada sem Ele. E o engano das trevas é dizer que quando você peca, você se sente menos justo, você se sente menos merecedor, você se sente menor. E aí você se afasta de Deus, você se afasta daquilo que, se você peca, você devia chegar mais perto. E aí a gente está o tempo todo tentando parar de pecar para que então a gente seja. E deixa eu te falar uma coisa, as mudanças que aconteceram na minha vida, eu não vi elas acontecerem, não houve esforço da minha parte. Deus tem muito o que fazer na minha vida, acredite, não está pronta a obra. Mas todas as mudanças que os meus amigos falam que aconteceram na minha vida, que a minha esposa principalmente fala que aconteceu na minha vida, foi quando eu parei de lutar, quando eu tentei parar de deixar coisas, e eu comecei a buscar um relacionamento. Sabe, porque isso te coloca numa posição tão constrangedora, quando você já parou para pensar que, quando você gasta tempo com seu amigo demais, você começa a falar como ele, você começa a agir como ele, você começa a ter mania como ele.
E a gente fica o tempo todo pensando, questionando por que Deus sempre coloca esse explícito diante de nós, que nós precisamos desse relacionamento. Será que Deus é tão carente de nós dessa forma? Será que Ele precisa de autoafirmação? Não, não tem nada a ver disso. Deus é suficiente em si mesmo, mas é o amor dele por nós, que ele quer que quanto mais tempo a gente gaste com ele, quanto mais intimidade a gente tem com ele, quanto mais a gente conhece ele, mais ele muda algo de nós, sem a gente fazer esforço. Quando você percebe isso é engrenado dentro de você, e você começa a ser alguém que você não era, uma nova criatura, as coisas velhas ficam para trás. E eu começo a entrar no novo de Deus, e eu começo a acreditar no que Deus falou ao meu respeito, que em Cristo eu sou justo diante de Deus. Não tem a ver, a gente nunca, eu não sei você, mas eu não deixei de pecar. Deus não me amou porque eu sou bonzinho, Deus não me amou porque eu fiz algo bom, Deus não me amou porque o cristiano é legal, cara, gente boa. Não, Ele me amou quando eu era pecador, Ele me amou quando eu estava na lama, Ele me amou quando todas as minhas feiuras, quando todas as minhas boas práticas fedia diante das narinas de Deus. Ele me amou quando eu estava nessa condição. E o que te faz pensar que agora, quando você aceita o sinal da cruz, quando você aceita o sacrifício da cruz, que Ele vai te amar menos quando você peca? E que aí você se afasta de Deus porque você peca, com a acusação de que o inimigo, foi isso mesmo que Deus falou? Você já pensou que as maiores tentações que a gente passa na vida, como eu disse, que não são os nossos desejos, mas que são as flechas do inimigo sobre o que Deus falou ao teu respeito e quem você é em Cristo Jesus? A primeira tentação de Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, o inimigo das nossas almas chega para Jesus. E a primeira tentação, a primeira coisa que ele pergunta: se tu és o Filho de Deus, se atira daqui. Tem a ver com identidade. Se é mesmo Filho de Deus, tem certeza? E interessante que a gente continua lendo a história dos evangelhos, a gente vê que em uma situação, Jesus chega na cidade de Cafarnaum e ele expulsa os demônios de uma pessoa que está escravizada por demônios. E ele expulsa, e antes dele expulsar os demônios naquela pessoa, encarnado naquela pessoa, olha para Jesus e diz: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Demônio sabe quem você é. A pergunta que fica é: você sabe quem você é em Cristo Jesus? Eles sabem quem você é quando você aceita o sacrifício da cruz de um Deus que morreu por nossos pecados e agora nos faz justiça pela fé, por graça. Não tem a ver com eu ser bonzinho. As maiores tentações das nossas vidas, sempre lembre disso e sempre olhe para as tentações que você enfrenta na tua vida. O inimigo está sempre te acusando: foi isso mesmo que Deus falou a teu respeito? Ou quem você é em Cristo Jesus? Nós vivemos em um lugar onde é muito semelhante a nossa situação hoje com algo que aconteceu na Bíblia com o povo do Egito. Preste atenção nessa história. O povo do Egito é escravizado por vários anos pelos egípcios. O povo de Deus, os israelitas, escravizados pelos egípcios. E vem Moisés, que é uma sombra do que haveria de vir, uma tipificação de Cristo, de quem Cristo seria nas nossas vidas no Novo Testamento. Moisés como libertador daquele povo. Deus usa Moisés para libertar aquele povo da escravidão. E eles são libertos com muitos sinais e maravilhas. 10 pragas são enviadas ao Egito para que Faraó pudesse ser convencido. E rios grandes são transformados em puro sangue.
Rãs toma conta de todo o Egito, que não se consegue ver o chão mais. Sinais miraculosos. Câncer, bolhas começam a aparecer nos egípcios, mas não nos israelitas. Gados dos egípcios começam a morrer, o seu gado, as suas ovelhas, os seus bois começam a morrer, mas não os dos israelitas, porque os israelitas têm uma promessa, o que Deus tem falado ao teu respeito. E depois de ver todos esses milagres, e aí convence então Faraó de libertar o povo do Egito, e o povo do Egito vai então a uma promessa, uma terra prometida. Uma terra prometida que mana leite e mel. E aí, durante essa libertação, Faraó libera o povo, deixa ele ir, deixa o povo ir. O povo começa a caminhar em rumo ao deserto, chega em uma posição onde você sabe bem que diante do mar, do lado montanhas, atrás Faraó mudou de ideia e vem atrás com um exército, atrás dos israelitas, de uma nação inteira, milhares de pessoas. Eles estão diante do mar. Deus mais uma vez realiza um milagre extraordinário, abre as águas, Moisés toca o cajado, as águas se dividem em duas partes, e o povo passa em terra seca, atravessam para um outro lado, e eles olham para trás e vê todos os seus inimigos sendo destruídos, sem fazer nada, sem eles fazerem nada. E eles agora estão nesse lugar chamado deserto. Deserto é uma terra seca, onde não produz frutos, onde a água é muito difícil. E ainda assim, Deus com a sua provisão, cuida deles o tempo todo. Diz a Bíblia que todas as manhãs, havia um maná, que aparecia na porta das tendas dos israelitas, uma espécie de cereal, nem sei dizer o que exatamente, que eles usavam isso para fazer farinha, e faziam bolos, e faziam comida para si mesmo, e isso era um mantimento que acontecia diário. Deus cuidava deles. No deserto é um lugar onde durante o dia é calor, escaldante, e diz a Bíblia que havia uma nuvem que cobriam eles durante o dia, e à noite o frio agora é muito intenso, e a Bíblia diz que havia uma coluna de fogo que os aquecia durante a noite, na intenção de levarem eles nesse lugar, nessa terra prometida, onde mana leite e mel. E eles encontram nessa condição, e esse maná que todas as manhãs tinham diante dele, Deus falava para eles: não se preocupe com o amanhã. Eu não sei se você tem palavra parecida com essa na Bíblia. Não estejam ansiosos por coisa alguma. Vocês já olharam para os lírios dos vales, como é que são bonitos. Vocês já olharam para os passarinhos, se eles nem plantam nem colhem, e eu ainda assim cuido deles, quanto mais vocês que são mais que eles. Consegue entender a semelhança de nós com eles? Você tem promessa de ir para algum lugar? O Senhor Jesus foi assunto aos céus com a promessa de que vai nos levar para um lugar, a sua volta para os céus. E esse povo agora está no deserto, e aí diz a Bíblia que eles não entram nessa terra prometida, todos que saíram do Egito, exceto Calebe e Josué, são os únicos que entram dos que saíram dessa escravidão. O povo entra, mas são os filhos daqueles que saíram. Os pais não entram, sabe por quê? Diz a Bíblia, porque duvidaram do que Deus falou a respeito deles. Eles fazem muitas coisas erradas, eles fazem um bezerro de ouro, eles adoram outros deuses, mas nada disso impediu eles de entrar na terra, diz a Bíblia. O que impediu eles de entrarem na terra foi a falta de fé. E essa terra que nós devemos entrar, eu e você, a única coisa que nos impede de entrar nesse lugar é algo chamado fé. Aonde está a tua fé?
o que Deus tem falado a teu respeito? Ou quanto confiante você está sobre a sua salvação? Eu queria deixar algo bem consolidado no seu coração hoje. E se você, hoje, quando for dormir, botar a tua cabeça no teu travesseiro, que você esteja em paz com Deus. Que se você realmente sabe quem você é em Cristo Jesus, que você possa ter paz a botar a tua cabeça no teu travesseiro e saber que você está consertado com Deus através de Cristo Jesus. Há um texto, e eu vou pedir a Jess para colocar em Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, não é algo que você possa fazer, não é porque você é bonzinho, não é porque você não faz coisas boas, isso não vem de você, isso é um dom de Deus, é um presente, é algo que Ele te entrega, é algo de graça, não requer esforço, não requer eu ter que plantar para colher, é um maná que amanhece na porta da minha barraca, é um mar que se abre diante de mim sem fazer nada, eu não tenho que matar inimigos, é o Senhor que cuida deles para mim. Isso é um dom de Deus, não tem nada que você possa fazer. É graça. Graça quer dizer um favor imerecido. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem por obras, não vem pela força do meu braço. Para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizadas em quem? Cristo Jesus, para fazermos as boas obras. Quando nós estamos nele, é que a partir daí que nós começamos a fazer boas obras. Não é ao contrário. Quando a gente inverte as coisas, os resultados são diferentes. Porque em Cristo Jesus é que nós que fazemos as boas obras, a qual Deus preparou antes para nós a compartilharmos essas boas. Não, deixa eu te falar, eu queria muito, se você tem essa certeza de salvação, de quem você é em Cristo Jesus, e como eu disse no início, se essas duas portas estivessem diante de você, se essas duas portas, por qual você passaria? O intuito dessa mensagem hoje é que você tenha confiança no sacrifício da cruz, não é em você. O intuito dessa mensagem é você entender que salvação é de graça, que justificação ela é feita em Cristo, Ele é justiça. E a única coisa que eu tenho que fazer é crer nele. E é também a única coisa que me impede entrar nessa terra. É a única coisa que me impede de entrar nesse lugar. Às vezes nós ficamos muito impressionados com o lugar em que Deus nos prometeu, aonde é uma terra que vai manar leite e mel, e a gente dá mais valor na terra que mana leite e mel do que o que fez a promessa. E a gente não consegue entender que se nós ainda que entrarmos nessa terra que mana leite e mel, se quem fez a promessa não estivesse lá, não faz sentido nenhum. Porque todas as coisas estão firmadas nele, e é por ele, e é para ele que são todas as coisas. Eu preciso que você entenda isso hoje, que você tenha uma certeza de que quando você... Gente, o Vini compartilhou isso aqui hoje de manhã. Salvação não é algo para o futuro, é algo para agora. A Bíblia fala de duas salvações, a salvação do Espírito, que é o nosso corpo espiritual, mas ela fala também da salvação da vossa alma, que é o meu sentimento, que é as minhas emoções, que é quem eu sou.
é essa pessoa que uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal, e que eu tenho os altos e baixos da vida, e que eu tenho as minhas inseguranças, e que eu tenho as minhas incertezas. Essa salvação não é para depois que você entrar para o céu, ela é uma salvação para hoje. É um lugar aonde que, ainda que você esteja no deserto hoje, Ele está provendo para você, e Ele quer que você entre nesse lugar hoje. Não é quando você atravessar o rio e chegar no lugar, é para você entrar nessa terra, nesse lugar que Ele preparou para você por fé hoje. Não tem a ver com o que eu vejo. O que eu vejo diante ao meu redor é deserto, o que eu vejo diante ao meu redor não tem água, não tem alimento. Mas deixa eu te falar uma coisa, eles não trabalhavam para comer enquanto eles estavam no deserto. Você consegue entender o descanso que Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo oferece para nós na cruz do Calvário? Que salvação não tem a ver com as minhas boas obras, que salvação ela é de graça, é um favor imerecido. Eu não mereço, nunca mereci. Isso não me faz melhor. O que me faz melhor é eu crer no sacrifício da cruz, de tal forma que, porque eu criei nisso de tal forma, isso causa algo externo, e nós estamos procurando algo externo para então nós sermos. Presta atenção nisso aqui. Se alguém entrar naquela porta ali, gritando e falar: gente, vamos sair, vamos sair daqui porque o prédio está pegando fogo. E o prédio não está pegando fogo não, tá bom, gente? Só para você entender, só uma ilustração. Se alguém entrar para aquela porta ali e disser: gente, vamos sair, o prédio está pegando fogo, você ia ficar sentado onde você está do mesmo jeito? Por que não? Porque você acreditou na mensagem que foi passada a você, não é verdade? Por isso, quando você crê de todo o seu coração, você não fica sentado da mesma forma que você está. Você entende que você é uma nova criatura. Você entende que as ansiedades já não valem mais a pena. Você entende que o amanhã está nas mãos de Deus. Você entende que Ele cuidou de mim. Você já olha para trás e vê o que Ele já fez na sua vida até agora. Você consegue olhar para trás e ver que foi Ele que lhe tirou nós da escravidão. Você consegue olhar para trás e ver que Ele que tem te sustentado. E aí você tem estado ansioso, porque agora a imigração está pegando, porque agora tem isso ou aquilo, porque agora... Você já parou para pensar o tanto que nós damos glória aos Estados Unidos? E estamos achando que a nossa prosperidade, que aquilo que Deus tem para nós está aqui nessa terra, e a gente dá mais valor na terra do que no que fez a promessa. A gente dá muita glória para os Estados Unidos, porque aqui eu estou seguro. Gente, pode ser Estados Unidos, pode ser Brasil, pode ser onde for. E eu já vou encerrar o que eu tenho para compartilhar com você com isso aqui. Sabe qual a diferença entre Abraão e os seus filhos, os israelitas? Preste muita atenção nisso aqui. Enquanto você está preocupado se vai ser deportado ou não, se é Estados Unidos ou se é Brasil, as minhas ansiedades... Você vai ter o pão para comer amanhã, e Ele está mandando maná todo dia de manhã, e fala: não se preocupe com o dia de amanhã. E você está preocupado com se vai fazer frio à noite, e à noite, toda noite, tem uma coluna de fogo. Não, eu tenho que ler contigo. Deixa eu ler essa passagem aqui que está em Deuteronômio, para me encerrar o que eu quero compartilhar com você. Preste atenção. Deuteronômio capítulo 1 e versículo 26. Deuteronômio capítulo 1, versículo 26 diz assim: vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus, queixando-se das suas tendas, dizendo: ó Senhor, o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe
do Egito para entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos, para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte, mais alto do que nós, as cidades são mais grandes, os muros que vão até os céus, vimos ali os Enaquins. Então eu disse a vocês: não fiquem apavorados, não tenham medo deles, o Senhor seu Deus é que está indo à frente de vocês, e lutará por vocês, diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito, também no deserto. Vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho. Quem você é? Você é filho? Qual a identidade que você tem? Como o Senhor, o seu Deus, os carregou como pai carrega um filho por todo o caminho, não foi a metade do caminho, por todo o caminho que percorreram até chegar a esse lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, seu Deus. Por que eles não entraram na terra? Porque apesar disso, vocês não confiaram no Senhor seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite, uma nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando a vocês o caminho que deveriam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém dessa geração má, e ele faz isso como justiça. A nossa falta de fé é considerada pelo Senhor como maldade. Má, dessa geração má que verá, má que a terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto a Calebe, filho de Jefoné, ele haverá, e eu darei a ele e os seus descendentes a terra que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o seu coração. Começa de dentro para fora. Quando você entende quem você é em Cristo, quando você entende o sacrifício da cruz, e quando você faz por fé, não interessa a terra que você está, interessa a promessa, interessa o meu relacionamento com Ele. Eu queria já pedir o grupo de louvor que pode já subir aqui. Eu já vou encerrar com isso aqui, que eu comecei a falar para você. Sabe qual foi a diferença entre Abraão e os israelitas? Foi que Abraão, quando ele sai da terra, e ele abandona a sua parentela, e ele vai para um lugar desconhecido, depois que ele chega numa posição já elevada, diz a Bíblia que o seu gado, o seu rebanho já era tão grande, já era tão numeroso, que começou a dar conflito dos pastores de Abraão com os pastores do seu sobrinho Ló. E Abraão chega diante da terra, aonde nós achamos que a terra é que é a bênção, aonde a gente acha que os Estados Unidos é que é a bênção e não o Senhor, aonde a gente chega nessa situação, Abraão tem certeza quem ele é em Cristo Jesus, e o que foi dito a respeito dele, de tal forma, que ele diz para Ló o seguinte, ele fala: Ló, para que lado você quer ir? Porque não interessa o lado que você pega, pode ser Brasil, pode ser Estados Unidos, para que lado que você vai? Mostra o lado que você vai, porque se você for para esse lado, eu vou para esse, porque não tem a ver com a terra, não tem a ver com a geografia, tem a ver com quem prometeu, tem a ver com as promessas, e é por causa das promessas que estão em mim, e que não tem a ver com a força do meu braço, ou com a minha bondade, tem a ver com graça, tem a ver com generosidade. Foi porque Ele amou você primeiro, antes que você fosse, e agora você está tentando ser para que você possa então ser cristão, e é totalmente ao contrário. Você tem que crer no Senhor Jesus de todo o seu coração, que quando a gente crer dessa forma, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, que isso vira dentro de você algo, que aí você, sem perceber, você começa a parar de pecar, sem perceber você deixou os hábitos maus, sem perceber você já é uma nova criatura, sem perceber as coisas velhas ficam para trás,
atrás. Os meus medos que me atormentavam já não são mais medos. A imigração que vem, se eu for deportada, se eu não for, o que importa se abre e cai para a direita ou para a esquerda? O que importa é o que Deus falou ao meu respeito e quem eu sou nele. Isso é que importa. Por isso é que a diferença entre os israelitas e Abraão. Abraão não olha para a terra e olha para a terra mais verdejante e fala: eu quero ir para esse lado, porque não tem a ver com a terra, tem a ver com a promessa. Salvação não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Hoje você vai botar a cabeça no teu travesseiro e você vai ter certeza de salvação, porque eu vou quebrar todas as correntes no nome do Senhor Jesus, porque o texto que nós lemos diz que nós, eu e você, somos embaixadores da verdade, e que através que Ele confiou essa mensagem a nós, mensagem de esperança. Eu que sei que pensamento tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de paz e não de mal. Salvação não é algo para o futuro, é algo para agora. E a única coisa que me impede é a minha falta de fé, é a minha apostasia, é o meu cruzar dos braços e escutar as vozes que estão constantemente perguntando: foi isso mesmo que Deus disse ao teu respeito? E que estão constantemente perguntando quem você é em Cristo Jesus, e você está ouvindo essas vozes, enquanto nós devíamos estar gastando tempo na presença dEle, e ouvindo, e escutando, e tendo intimidade com o que Ele diz ao meu respeito. Não tem a ver com a terra, não tem a ver com o lugar, tem a ver com quem fez a promessa. É por causa dEle, é por causa dEle. Eu queria fazer, para encerrar, eu queria fazer 2 orações, se assim for necessário. A primeira oração, eu queria orar, eu queria fazer já um apelo, perguntar se tem alguém aqui que não aceitou Jesus como seu Salvador ainda. Eu queria saber onde você está e eu queria orar com você. Eu queria que você saísse daqui não da mesma forma que você entrou, mas que você saísse daqui sabendo quem você é e sabendo, tendo certeza da sua salvação, tendo certeza do que Ele fez para você na cruz do Calvário. Tem alguém aqui que gostaria de aceitar Jesus? Não conheço todos. Tem alguém aqui que gostaria de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e ir embora para casa com essa certeza no coração? Levante sua mão, deixa eu ver onde você está. Eu queria orar com você. Tem alguém? Se não tem, eu quero fazer a segunda desafio a você de oração. Se porventura os teus medos, a tua insegurança, a tua certeza em quem você é em Cristo Jesus tem de alguma forma te atormentado, e se você quer tomar esse passo de fé e dizer que a partir de hoje eu quero ser uma nova criatura, eu quero que as coisas velhas fiquem para trás, e se você gostaria que eu orasse com você, eu queria gastar esse tempo, eu queria orar com você. E eu queria orar, eu não vou insistir, eu não vou tentar te convencer de nada, mas se essa palavra for com você, se isso veio ao teu coração, eu queria que você viesse rápido à frente, nós vamos orar com você. Rápido, gente, rápido. Não deixe o teu orgulho falar mais alto do que a sua cura. Ah, eu tenho vergonha de ir na frente. Ah, eu tenho medo. Ah, eu dependo diante de pessoas. Qual que é mais importante? A tua cura, o teu posicionamento, ou o teu orgulho de ser curado e de tomar esse lugar de fé, essa posição de fé diante do Senhor Jesus? Tem mais alguém? Se essa palavra falou com você, corre aqui na frente que nós vamos orar com você. Você vai embora não da mesma forma que você entrou, mas você vai embora transformado, convicto
que salvação não vem de você, é um presente de Deus para nós. Não tem mais ninguém? Podemos orar? Pai, no nome do Senhor Jesus, é no nome do Senhor Jesus é que eu oro e coloco a vida dos meus irmãos diante do Senhor. E peço, Senhor, que fale mais alto aos nossos corações, e que transborde o Teu amor nos nossos corações, e que nós possamos ter essa convicção e essa certeza de quem nós somos em Cristo Jesus, e que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e que não tem a ver com as minhas boas obras, mas é por causa do Senhor. É o Senhor que é bom, e todas as vezes que o Pai olha para mim, Ele não vê o cristiano, mas Ele vê Cristo em mim, a esperança da glória. É esse lugar que eu quero estar, é esse lugar, Senhor Jesus, que eu peço, Senhor, que nos dê a coragem para desafiar as mentiras do inferno, e que elas sejam quebradas na vida dos meus irmãos hoje, e que a partir de hoje eles possam ter essa convicção e essa certeza, e todas as vezes que eles botarem a cabeça no travesseiro, que eles possam saber que eles são amados, que eles são filhos, e que é o Senhor que carrega-nos durante esse deserto. No nome do Senhor Jesus que eu oro, no nome do Senhor Jesus, amém, amém.